Olá, meu nome é Bruna Cesário, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ. Meus orientadores são a professora Cristina Stenzel e o professor Diogo Pinheiro. Minha pesquisa é sobre uma língua indígena falada no noroeste brasileiro, chamada Waikana, também conhecida como Piratapuia, que é uma língua altamente ameaçada de desaparecimento. Meu projeto de pesquisa está relacionado a um projeto de documentação, ou seja, de registro e de descrição dessa língua, assim como um projeto de revitalização, que tem o objetivo de ajudar a criar um material para que os professores indígenas possam ensinar essa língua nas escolas e que ela volte a ser falada por mais pessoas, que é uma vontade desse povo. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho de campo e os dados que eu venho coletando para a minha pesquisa. Eu faço campo na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que fica no estado do Amazonas. E a minha pesquisa é sobre uma estrutura gramatical chamada verbo serial, que é muito comum nessa língua e em várias línguas faladas na região amazônica. Essa estrutura, ela ocorre em muitos contextos em que as pessoas estão falando sobre algum tipo de movimento, ou seja, uma ação ou algum movimento, por exemplo, de deslocamento, ir em algum lugar, voltar de algum lugar, ou algo que a pessoa esteja fazendo ao mesmo tempo que com algum movimento. Então, para que esse tipo de estrutura aparecesse bastante para eu poder analisar, o que eu tentei fazer era buscar dados que fossem me prover esse tipo de estrutura. Então, eu não queria trabalhar apenas com dados de elicitação, que são aquele tipo de dado que você fala uma frase para o falante em português e pede para ele traduzir, porque esse tipo de dado traz uma margem de erro muito grande, fora que às vezes não é exatamente aquilo que o falante falaria no contexto real. Então, eu tentei trabalhar com narrativas que estão um pouco mais próximas de um dado real de fala. Então, muitas vezes pedia para eles contarem uma história da vida deles ou uma história tradicional, o que trouxe vários dados interessantes, mas teve um tipo de estímulo que eu trabalhei que deu super certo, que foi uma narrativa em imagens criada pela Caroline Obert, que fez doutorado na USP. Esse estímulo consiste em várias imagens que contêm um casal indígena indo buscar açaí em algum lugar e mostra o caminho que eles fazem até chegar nesse lugar onde teria açaí. Então, existem várias imagens que descreveriam movimentos, diferentes locais, posições no espaço. E o que é interessante desses dados é que eles têm muito a ver com a realidade das pessoas que moram nesse lugar, porque os desenhos são pessoas indígenas, o local é parecido com o lugar que eles vivem, e a atividade também é uma coisa muito comum na vida deles, né? Como buscar açaí. Então, o que foi legal é que para todos os falantes que eu passei esse estímulo, foi fácil reconhecer o que estava acontecendo, foi fácil reconhecer as imagens e fácil de criar uma história a partir dali. E como essas imagens tinham muitos movimentos, descreviam muitos movimentos, deslocamentos no espaço, eu obtive muitos dados muito interessantes para a minha pesquisa. Eu gravei essa narrativa com alguns falantes. Uma delas foi muito interessante, que foi uma narrativa criada pelo professor Marcelino Cordeiro, que é um professor waikana, que vive nessa região, trabalha com a minha orientadora há anos e agora está trabalhando comigo. E ele criou toda uma história, como se ele conhecesse uma pessoa que era o principal da narrativa. A narrativa que eu venho analisando agora, que está me dando muitos dados muito interessantes para a minha pesquisa. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que para coletar dados com pessoas é preciso ter aprovação do Conselho de Ética. Então é isso. Muito obrigada. Espero que continuemos fazendo pesquisa e trabalhando bastante. Espero que fiquem todos bem, conseguindo trabalhar o melhor possível, viam nessa situação que estamos vivendo. E a pesquisa no Brasil resiste sempre. Tikiro aye. Maap. Maap bua. Wa aye. Top bua ropure. Tikiro dui. Dui umuya tiaye. Umuya tiaye. Tikiro dui.